Hoje, iniciando mais uma live do Espaço Ser, hoje uma noite bem especial, mais um convidado extremamente especial nesse momento que estamos passando, o tema muito significativo e bem ligado à nossa pandemia aí, a essa dificuldade e ao ensino, né? Então hoje a gente tem um convidado com muita experiência. Boa noite, Dorita, tudo bem? Iniciando, aguardando o professor Paulo. Rosane, boa noite. Boa noite, gente. A gente está aguardando o professor Paulo entrar em contato aqui com a gente. Sheila, boa noite. Professora querida. A Sil também já entrou. Aguardando o professor Paulo um pouquinho, gente. Eu entro sempre um minuto antes para a gente ir chamando as pessoas e aguardando aqui, se acomodando. E o professor Paulo já. Oi, Daiane. Daiana entrou também aqui. Boa noite. A gente está aguardando o professor, ele entrar em contato aqui com a gente e participar dessa live, nessa noite especial, essa live tão importante para todo mundo, né? Com certeza vai ser muito significativa. A gente vai sair com informações bastante relevantes e assertivas com relação ao tema que vai ser desenvolvido nessa live aqui. Aguardando o professor Paulo Cunha. Por enquanto, pessoal, se vocês puderem ir clicando aí na asa delta, na flechinha, como vocês acharem melhor aí o nome desse ícone, para ir chamando as pessoas, para elas irem participando conosco aqui dessa live. Toda vez que a gente aperta aqui, a gente chama todo mundo. O professor Paulo acabou de entrar, assim que ele acionar e solicitar a participação ao vivo, a gente vai conversando. Pela asa delta aí chamando as pessoas, os conhecidos, os amigos, colegas. Vamos lá colocar a noite aqui, aguardando a conexão. Professor Paulo Cunha entrando, conversar conosco. Entramos, estamos aqui. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Tudo bem? Eu falei que é uma noite muito especial, que o tema é muito significativo para o momento que a gente está vivendo, né? Não tenho a menor dúvida. Exato, é um tema muito atual e Sim. muito antigo também, porque já E faz aí a parte da gente, nossa realidade, já faz tempo o EAD, né? então, e a gente vai usar toda a sua experiência, toda a sua jornada, né, nessa caminhada do EAD para agregar nos nossos dias, no nosso dia a dia, na nossa missão aí de educador, né? Com certeza vai ser Perfeito. muito significativo. Vamos aguardar mais um minutinho para as pessoas entrarem. Boa noite, só para a gente começar e não faltar informação para ninguém. A gente já tem bastante gente entrando. Boa noite, pessoal. A gente já vai começar. Novamente eu vou instruir quem puder apertar aí a flechinha, a asa delta, como quiser chamar esse ícone aí para as pessoas entrarem conosco e participarem dessa live, que vai ser um prazer enorme. Eu vou me apresentando, falando um pouquinho da live, que daí o pessoal vai entrando, né? Eu falo Perfeito. que eu não posso esquecer de me apresentar, porque geralmente eu e a Silvana fazemos as lives e esquecemos que tem pessoas que não nos conhecem, né? A live é de Espaço Ser, mas nem todo mundo conhece. Então, assim, eu sou a Luciana Borges Lauretti, sou bióloga na primeira formação, então educadora durante muitos anos como professor, né? 25 anos quase eu fiquei na carreira aí na educação, em escolas aqui da região, na coordenação pedagógica também. Minha segunda formação é psicologia, então atualmente eu estou só na clínica, no Espaço Ser, atuando como psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. O Espaço Ser é um espaço no qual eu sou sócia da minha irmã, Silvana Pérez, né? Somos sócias fundadoras do espaço, e como uma boa educadora, nós saímos das escolas e ficamos com a ideia de montar um espaço que as pessoas se relacionassem, que a gente tivesse um grupo de pessoas interagindo com pais, com os alunos, enfim, com os pacientes, clientes, e a gente montou uma equipe multidisciplinar. Então, hoje no Espaço Ser a gente tem psicólogos, psicopedagogos, a gente tem neuropsicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos e até uma equipe de cirurgião-dentistas. Né? Acabamos de mudar para um espaço novo dentro do centro comercial e a gente está à disposição aí para quem depois quiser nos conhecer através do site, de tudo isso.
Então, gente, muito boa noite, muito bem-vindos. Para nós é uma live para lá de especial, porque a gente tem também um educador aqui, né, junto com a gente, com anos de estrada, e que vai discorrer, né, sobre o ensino à distância, né, que a gente tem tanto hoje, não só curiosidade, mas necessidade de conhecer muito sobre esse assunto. E para falar conosco, né, um colega de região, eu também estou aqui em Alphaville, ele falou que eu ganhei dele outro dia, que eu estou aqui 40 anos em Alphaville, né, vim para cá bem novinha, ele também está aqui há um tempão. E a palavra é toda sua, muito bem-vindo, é um prazer para nós do Espaço Ser. Professor Paulo Cunha, seja bem-vindo à nossa live, se apresente, fale um pouquinho do seu currículo, da sua formação, da sua relação com a Alphaville, para a gente começar daqui a pouquinho nossas questões. Vamos lá, boa noite. Perfeito, boa noite, Luciana. Primeiro, eu quero agradecer a você essa oportunidade de a gente estar podendo discutir aqui esse assunto tão importante e tão atual, né? Isso para a gente é bastante gratificante. A gente que começou com EAD há praticamente 16 anos atrás, né? Quando nós fizemos nossa primeira iniciativa no empreendimento de trazer o EAD para São Paulo. Né? Fomos uma das primeiras unidades da Uninter, do Centro Universitário Uninter, que fica sediado lá em Curitiba. E, na época, o EAD ainda era experimental. Então, como era experimental, o MEC só permitia que a Uninter trabalhasse o EAD dentro do estado ao qual ele pertencia. E ela só podia abrir unidades dentro do próprio estado. Do estado do Paraná. E nesse processo, enquanto eles estavam nesse processo experimental, nós estivemos em Curitiba, conhecemos a metodologia deles, conhecemos todo o procedimento que eles tinham, toda a metodologia que eles estavam implementando a nível de EAD. Chegamos a conhecer mais outras 3 provedoras de educação à distância na época e optamos por trabalhar com a Uninter. E em 2004, imagina só, em 2004, nós abrimos a primeira unidade da faculdade, na época da faculdade ainda, não era centro universitário, da faculdade Uninter aqui em São Paulo. Então, nós já faz bastante tempo que o senhor está nessa caminhada, então tem muito a agregar para a gente nessa experiência nova, né? Tivemos toda essa gama de preconceito do ensino à distância. Sim, nós vamos falar já. Vamos falar do preconceito que muita gente, né, aqui no nosso país, principalmente do pessoal só do ensino presencial, mas que agora está precisando conhecer um pouco mais, né? Por isso a gente teve essa ideia da live, né? Para a gente até tirar dúvida, quanto mais conhecimento, menos preconceito, né? Fala um pouquinho pra gente, professor, da sua formação, né? Eu estou chamando de professor o tempo todo porque o senhor é professor, então o que fez aí, né, na área da educação, quanto tempo está em Alphaville, para o pessoal saber, assim, quem é o professor Paulo Cunha, né? Se o senhor puder falar um pouquinho. Então, perfeito. Eu moro aqui em Alphaville desde 96, então nós estamos 24 anos aqui em Alphaville. Nós escolhemos Alphaville aqui, eu e minha esposa, para criar nossos filhos, para fazer nossas amizades. Eu demorei um pouquinho para trazer a empresa para cá, por conta dos funcionários e tudo mais, mas hoje a nossa empresa já faz 15 anos que se encontra em Alphaville. Foi a melhor coisa que eu fiz, deixar de ir para São Paulo. Isso para mim foi uma bênção. E hoje a gente desenvolveu, desde 2004, essa unidade de ensino à distância, junto com a Uninter. A gente tem, junto com a Uninter, a unidade em Itapevi, em Carapicuíba, em Osasco, Barueri, em toda a região. E temos unidades em São Paulo também. E hoje tem vários pontos, né? Não é um só. O de Itapevi começou e hoje a gente tem vários pontos. Itapevi foi o primeiro e a gente foi ampliando essa oportunidade. Hoje a gente tem atualmente aproximadamente 3.000 alunos estudando cursos de graduação em EAD. A nossa formatura já era para ter acontecido esse ano, não aconteceu. Adiamos para dezembro. Não sabemos se vai acontecer em dezembro ainda. Deve acontecer, se não der certo em dezembro, a gente vai acontecer. Ela deve acontecer no começo do ano que vem, caso a gente novidades e percalços da pandemia, né? A gente está vivendo todo dia, né? Essa novidade, né? E
E dentre essa novidade, para nós educadores presenciais, da qual eu fiz parte há muitos anos, veio agora o ensino à distância, né? Então, acho que a gente poderia começar falando que tem um pouco uma confusão aí, eu acho que vale a pena a gente até esclarecer, que ensino à distância, o EAD, não é a mesma coisa que ensino remoto. Eu ainda brinquei com o professor quando a gente conversou um pouco antes da live, né, que eu e a minha irmã fizemos algumas lives aí do Espaço Ser para ajudar com informação e trazer bastante coisa para a comunidade, e a gente até esclareceu essa diferença, porque às vezes os pais, aí com os filhos na escola, acham que os filhos estão agora tendo ensino à distância, EAD, não é a mesma coisa, ensino à distância e ensino remoto. O senhor quer falar um pouquinho sobre isso, ou eu falo e passo a bola? Como que o senhor prefere? Qual é essa diferença aí dos dois? É importante você estar citando isso, né? Porque, de repente, eu podia até fazer uma introdução, depois você falar a tua opinião sobre isso, né? Aham. Hoje em dia, as escolas seguem uma regulamentação, uma legislação, né? O Uhum, ensino uhum. superior, por exemplo, ele tinha uma carga de até 20% da carga horária poderia ser desenvolvida em EAD. Uhum. Recentemente, ela foi ampliada para 40%, excetuando Tá. alguns cursos, como medicina, a maioria dos cursos pode ter até 40%. Nós estamos falando que o curso presencial hoje pode ter até 40%. 2 dias por semana com EAD. O senhor fala Isso recentemente autorizado. pós-pandemia, né? Agora depois dessa novidade. Antes já. Antes já. Antes já. Olha, Antes eu já as acho que muita gente. escolas já podiam estar implementando mais disciplinas, mais conteúdos na modalidade EAD. E Tá. mais uma E que surpresa para talvez. você, mais uma surpresa para nós. Surpresa, surpresa, porque eu acho que muita gente Mais uma, desconhecia. mais uma. Existe um processo que terminou agora, esse ano, que permite com que o ensino médio também atue com EAD. Tá. Então, existe um decreto que não foi afetado pela pandemia, perfeito? Não é um Uhum, decreto em uhum, função da pandemia, é um decreto que já trabalha uma evolução do EAD dentro do Brasil, que permite que o ensino médio tenha 20% da carga dele em EAD uhum. para os cursos diurnos e até 30% em EAD para os cursos noturnos. Olha, acho que isso é bastante, é bem novo para nós todos. Eu, como educadora aí, né, há longo tempo, né, em sala de aula, desconhecia essa informação. Acredito que muitos colegas aí, professores que estão conosco nessa noite, também têm essa informação como nova. É que E, agora, a gente até tinha colocado para começar a live falando, por que desse tema agora? Porque com a pandemia, as escolas foram obrigadas, né, a fazerem algo com a educação que não fosse presencial. Então, a única exato, maneira, né, foi trazer conteúdo, viabilizar de alguma forma o ensino, né, que não fosse presencial. Foi um choque, a gente sabe, né? A gente sabe o quão difícil está sendo, e foi mais no começo, para as escolas e para os professores se adaptarem, porque a gente não teve tempo de pensar, de se preparar, de fazer curso, assim como deve acontecer no EAD, os professores fazem cursos, o senhor até contou ontem para mim que quando foi dar essa aula teve uma preparação, os professores não tiveram tempo, foram jogados aí na fogueira, vamos dizer, e tem que fazer acontecer porque a gente está numa pandemia. Então, por que, gente, a gente está nesse tema hoje? Porque a gente está precisando entrar em contato com informações sobre ensino à distância. E ninguém melhor do que alguém com experiência aí no caminho que você pode trazer bastante aí para a gente. Então, mas fala um pouquinho desse preconceito, como que você ia falar, né? Um pouco antes, a é, gente sabe que tem um preconceito grande, tinha mais, agora as pessoas estão se abrindo porque precisamos desse conhecimento, né? Dessa então, informação. antes de entrar nesse assunto do preconceito, só para dar mais uma informação. Na educação, a gente é obrigado a estar fazendo o que a legislação obriga, ou a legislação exige, né? Aham, Então, para aham. que a gente pudesse passar nessa fase da pandemia, houve uma legislação que falou, olha, durante 30 dias, inclusive o ensino fundamental pode ser feito à distância, porque o ensino Sim. fundamental não tinha permissão para acontecer à distância. Então, eles Uhum. tiveram que soltar uma legislação abrindo essa possibilidade para o ensino fundamental, inclusive.
Uhum, uhum. E revogando as outras também, abrindo isso para o ensino médio e para o ensino superior, porque está todo mundo em Uhum. casa. Inclusive E, infantil, né? Os pequenininhos também estão tendo essas aulas à distância. exato. E na Uhum. sequência veio uma outra legislação estendendo isso até 31 de dezembro. Então, essa mudança foi muito, aconteceu de forma muito abrupta, muito Sim. rápida, e Uhum. como você falou, a gente não teve tempo de se preparar, as escolas não tiveram tempo de se preparar, a gente está Uhum. com o professor dando aula dentro de casa, efetivamente dentro de casa não é o melhor lugar para ele preparar uma aula, fazer uma exposição. A Uhum. gente, o que a gente precisa entender, tanto pais, professores, escola, é que nós estamos passando por um momento em que nós precisamos compreender a situação, compreender um ao outro e tentar chegar do Sim. outro lado juntos. Uhum. Né? Essa é a Uhum. grande questão. Mas Tem que o ter bastante EAD, empatia, né? O que a gente fala, bastante empatia, empatia, paciência, exato, tolerância. exato. Acho que um Tolerância é a palavra momento. certa. As pessoas muito nervosas, preocupadas, a gente entende, estamos todos no mesmo barco, mas precisa dar um tempo para a escola se adaptar, que agora isso já vem acontecendo, os professores se adaptarem, então a gente tem que aguentar um pouquinho. A gente fez algumas lives, inclusive, e até reunião de pais nas plataformas, com algumas escolas, para acalmar um pouquinho, falar, né, é novo para todo mundo, vamos admitir que a gente erra, constrói em cima do erro, né, e a gente tem que ter bastante paciência e ter informação como fazer isso da melhor forma, né? E vamos lá sugar tudo Luciana, que a gente puder sugar do professor aí de informação importante. então, Luciana, Fale. no começo, o EAD tinha um preconceito muito grande. E a gente Sim. percebia que para o aluno que vai cursar EAD, ele precisava, antes de chegar na interação, ele precisava fazer uma leitura. Então, você forçava o aluno a se preparar para a conversa com o professor, para assistir a aula. E essa Uhum. leitura acabava trazendo um novo costume para o aluno Uhum. de EAD. Eu brinco que o aluno EAD é forjado na leitura. E ele leva Esse essa hábito. qualidade, esse hábito para É. depois do curso. E o que Uhum. estava Uhum. acontecendo num determinado momento é que o aluno de EAD começou a passar em concursos públicos. O Tá. O aluno senhor tem, né, esses EAD, dados que o senhor falou dos dados que a gente tem, né, hoje em dia. olha, existia tanta aprovação de aluno EAD em concurso público que prefeituras como a Prefeitura de São Paulo chegou a proibir aluno de pedagogia na modalidade de AD a prestar concurso, o que Tá. era totalmente irregular, Inapropriado. Sim. né? Ilegal até, porque tanto foi derrubado judicialmente. Porque Porque eles o estavam entrando curso, com facilidade. o diploma de pedagogia, tanto na modalidade AD como na modalidade presencial, ele tem a mesma validade. E esse Uhum. preconceito acabou é, se desconstruindo por dois motivos. Uhum. O êxito dos alunos nesses concursos e, do Aham. outro lado, as corporações também. As corporações começaram a usar o EAD para fazer o Uhum. treinamento Uhum. dos seus funcionários, para qualificar, para dar curso de pós-graduação. Então, isso Uhum. entrou de um jeito que abraçou essa nova modalidade e você também tem um movimento que a gente percebe Uhum. muito claro hoje, né, nessas informações que eu passei para vocês, a faculdade, o ensino superior, até 40% pode ser em AD. O que Uhum. significa isso? Nós estamos falando de um curso híbrido. Sim, que Não tem existe essa mais mistura. aquele só EAD, só presencial. Hoje, né, já essa questão do curso híbrido ela já é uma realidade. Só não Uhum. aconteceu porque as universidades não conseguiram se adaptar a essa nova legislação. Mas Uhum. as vantagens do EAD são muito grandes, né? Principalmente no sentido de que você faz uma aula na presencial e aquele momento Uhum. é mágico. Se você entendeu, Uhum. entendeu. Se você não entendeu, vai ser difícil você recuperar. E no EAD você Uhum. assiste a aula 10 vezes. Eu tenho um aluno que, antes de fazer a prova, assiste todas as aulas. Então, Uhum. é uma dinâmica diferente.
Agora, professor, tem muitas questões, eu estava até olhando bastante aqui, as pessoas estão comentando bastante, participando bastante, a gente não consegue dar conta de todas as questões, todas as perguntas, senão a gente não cumpre uma série de coisas que a gente tem para falar, e muitos dos temas que o pessoal abordou está aqui no nosso cronograma, então eu só peço um pouquinho de paciência, que a gente tem uma sequência que tem coisas que o pessoal comentou que a gente vai falar ainda, tá? Agora, existe uma preocupação, pelo que eu estou vendo na discussão, né, de criança, não conseguir aprender, que o EAD não funciona e que para adulto ok. Eu gostaria até de esclarecer uma coisa que eu acho que a gente falou no começo, mas não ficou muito claro. O que as nossas escolas estão fazendo agora não é EAD. As nossas escolas, se a gente entrar em qualquer informação via Google aí, de uma base, obviamente, científica, acadêmica, ensino remoto é um ensino que acontece por emergência. Então, Exato. aconteceu algo que eu não quero paralisar o conteúdo, que as instituições, chamadas escolas, tinham que dar continuidade de alguma forma, né, no currículo e nos conteúdos, e emergencialmente desenvolveram uma forma de acessar esses alunos via algumas plataformas, algumas escolas já tinham algumas plataformas, porque a gente sabe que vem usando, né, a internet, vem usando vários recursos tecnológicos, e é uma situação emergencial. Então, a gente não pode falar que as nossas escolas, os nossos alunos e os professores estão em EAD nas escolas que eram presencial antes da pandemia. Estão em ensino remoto, que é algo emergencial, tem começo, meio e fim. Vai retomar. O EAD é uma instituição, numa empresa que daí é a sua, que os professores são formados para dar aquela aula à distância, o currículo é preparado para atingir o aluno via sempre à distância, né? A avaliação é preparada dessa forma, então tem uma estrutura toda preparada para o ensino à distância. Estou certo, professor? Não é Perfeito, isso? E perfeito. enquanto o ensino remoto não tem essa estrutura. As professoras, os professores e a escola começaram a ter que correr atrás de novidades, de formas, para atingir esse aluno. Por isso que os pais ficaram com certeza preocupados e falando não está aprendendo. Eu conheço universidade pública, inclusive, que não teve aula até agora há pouco, porque os professores não conseguiam, né, ter essa dinâmica. Então, por isso que a gente pede muita paciência, tolerância, porque é novo, Exato. a escola está tentando se virar nos 30, professores, colegas que estão aqui assistindo, a gente sabe quanto, não sabiam subir um vídeo, gravar em casa, aquela loucura toda, e o professor EAD já tem essa experiência. Então, gente, a nossa intenção aqui é trazer mesmo o professor para que ele traga informações e nos ajude até, né, como que a gente pode usar, né? Como que esse casamento pode acontecer da experiência das pessoas com EAD, transportar isso para a escola, já que agora vai poder ter tantos por cento, como o senhor disse, de ensino à distância, não remoto, porque quando o ensino Exato. virar mesmo, né, fizer parte do currículo, as aulas serão preparadas dessa forma, intencionalmente, e não agora, que é uma emergência. Ok, acho que é Perfeito. isso, né? Só para a É isso. gente... As Não. pessoas preocupadas aí, a gente não está em AD em escola que era presencial, está em ensino remoto. Mas É, continuando, professor, como que o senhor pode aí trazer um pouco mais dessa informação para agregar, né, só, essa comple, aflição é, de... só complementando, esse processo do ensino remoto, eu até incluiria a palavrinha emergencial, ensino remoto emergencial. Sim, sim. Então, nós estamos em ensino remoto emergencial, que Uhum, acontece de forma bem improvisada efetivamente. Né? A sim. grande diferença que eu posso estar colocando aí para vocês é que no ensino EAD você tem uma metodologia que rege Uhum, uhum, esse aprendizado. Você tem uma rota do aprendizado a ser concluída pelo aluno. É diferente de uhum. você sentar à frente de uma telinha e ficar 4, 5 horas. Ninguém consegue ficar esse tempo todo dentro de uma tela assistindo uma aula ou trabalhando dentro de um processo de aprendizado. Você tem que ser pontos separados, você tem que ter processos intermediários, onde você vai fazer uma avaliação antes dele continuar o próximo ponto. Você tem Uhum. processo de gamificação, onde ele vai estar trabalhando e jogando e tendo uma interação diferente junto com aquela tela para poder completar esse processo de aprendizado.
Uhum. O ensino à distância, ele requer o que a gente conhece como AVA, Ambiente Uhum. Virtual de Aprendizado. E esse ambiente virtual de aprendizado é que vai trazer a grande eficiência do EAD Uhum. para acompanhamento do próprio aluno, para acompanhamento do professor e até mesmo dos próprios pais, para entender e estar acompanhando a evolução dos filhos nesse processo. Tem gente que Então, colocou aqui, professor, que tem escola na região que já tinha EAD. Com certeza, é uma porcentagem. Com certeza, se já está incluso, já está incluído no currículo, na programação, no planejamento, essas aulas foram planejadas com o foco para desenvolver ensino-aprendizagem via a distância mesmo. Diferente de agora, tudo de repente virá à distância, né? Isso que a gente está falando. Professor, a gente vê informações, aí até a nossa conversa esses dias, comparando o quanto a gente também, de repente, se vê no home office, muitas empresas saindo do escritório, os pais que estão aqui nos acompanhando, quantos também nos saíram desse, né, o escritório geral, tal, presencial, para trabalhar em casa, em home office, e que isso é muito comum em outros países já há algum tempo, né? Penso que o EAD também já é comum em alguns outros países. O que o senhor tem para nos dizer? Porque acho que a gente sempre quer saber como é que está lá. A gente agora está se virando nos 30, está se falando muito do ensino à distância, mas isso já é comum em alguns países, né? Isso já faz parte da rotina. na realidade, os países cresceram muito por conta disso. A China é um Uhum, exemplo disso. Você uhum, tem países como o Canadá que o número de alunos EAD já supera em tempo o número de alunos presenciais. uhum, Uma informação também para você, agora em 2019, o número de ingressos no ensino superior na modalidade EAD superou o número de ingressos na modalidade presencial. Você já olha. tem mais alunos começando o seu curso no EAD do que no curso Uhum, presencial. Então, o EAD uhum, veio efetivamente para ficar. com certeza. E ele veio de uma forma muito definitiva, porque Uhum, ele traz um fator de acessibilidade a quem tem essa necessidade de fazer o curso, não teve oportunidade na época. Esse foi o primeiro uhum, público do EAD, né? Principalmente no ensino superior. Eu uhum, terminei o meu colegial, entrei trabalhar, comecei minha vida, casei, tenho filhos, tenho futebol, tenho as compras, tenho tudo que eu tenho que fazer e não tenho mais tempo de passar toda semana na universidade fazendo os cursos que eu uhum, gostaria de fazer, estudar, progredir. E o EAD uhum, dá essa oportunidade, com um custo menor do que o custo presencial, por conta de que na sala de aula do EAD você consegue colocar 1.000, 2.000 alunos, um uhum, super professor lá na ponta e os uhum. tutores fazendo aquela ação de dar desse apoio para o Suporte. aluno durante a Uhum, aula. Então, uma dica uhum, para quem está fazendo esse ensino remoto emergencial, né? Algumas dicas que a gente pode ajudar. uhum. Para efeito do aluno, grava a aula. Às vezes tem a Ah, ferramenta, a possibilidade de você gravar a aula. Você gravou a aula ali, você pode assistir novamente. Isso é uma dica uhum, boa para o aluno. O professor que está dando aula, divida em blocos menores. uhum, Né? uhum, Coloque um desafio no meio, entre um bloco e outro, divida a aula por assuntos. Isso ajuda muito nesse processo de aprendizado. Embora seja uhum. emergencial, a gente pode estar colocando alguns temperos aí que facilite essa convivência até que a gente consiga Uhum. buscar uma situação mais normal, se é que esse normal vai voltar, né? Sim, o normal diferente, como a gente fala, né? O normal com algumas coisas agregadas. Dentre Novo elas, normal. um novo normal. Dentre elas, acho que algumas aulas, né, serão programadas intencionalmente à distância. O pessoal está falando bastante aqui, professor, eu não sei como que a gente pode agregar, que para a criança isso não está funcionando muito, que Exato. não tem a convivência social e não tem que ficar submetido à tela. E para a criança, como é que fica? Que não está sendo viável esse EAD ou estudo remoto, né? Como a gente falou que é estudo remoto emergencial, que não está sendo viável. Como que É.
Me surgiu até umas coisas que nós conversamos das pessoas que não atendiam online e que está dando certo. Depois eu comento essa experiência, mas o que o senhor nos diz aí disso? Então, é importante a gente entender o seguinte: no ensino fundamental, a gente não tem liberação de EAD. Uhum, uhum. Nunca teve. Nunca teve. De EAD, né, gente? Não de De remoto. EAD. Remoto foi obrigatório agora. O que aconteceu foi um decreto emergencial por 30 Uhum, dias e depois, quando se uhum, percebeu que não ia ter condições de voltar, se estendeu até o final do ano. Então, uhum, a situação do ambiente virtual de aprendizado para o nível do fundamental 1 e 2, uhum, ela tem que ser tratada de outra forma. Eu acho que serve mais como um ambiente de apoio, porque uhum. essa socialização da criança é muito importante, principalmente nessa fase. É que nós Sim, estamos sim. impedidos de ir para a sala de aula. Sim, É é uma uma questão de situação, saúde pública. Uhum, e ela é emergencial, efetivamente. Eu uhum, não entendo que a realidade que existia antes no ensino fundamental vai mudar o ano que vem, não vai mudar. sim, Talvez sim. mude o ensino médio, a universidade tenha uma visão diferente e comece a investir naquela possibilidade dela ter uma parte do curso EAD para poder já Uhum, mesclar uhum, esse curso, fazer desse curso um curso híbrido, né? uhum, uhum. Porque em muitas universidades o curso híbrido já é realidade. A gente fala em híbrido, como eu li aqui, a Silvana falando do híbrido como futuro. Não, mas em muitas realidades Uhum, já existe. ele já existe, já funciona e funciona muito bem. Isso que é Uhum, importante, uhum, ele funciona muito bem. Porque você pega o melhor dos dois mundos. Né? Então, você uhum, não precisa ir todo dia para a escola, vou 3 dias, tenho aquela interação com o aluno. Até no próprio ensino EAD puro, você uhum. tem a presença do polo de apoio presencial, onde ele vai lá, ele conversa com o aluno, ele faz trabalho Uhum. lá, interage com os Tira colegas, dúvida. Uhum, entra uhum. nos processos de gamificação, né, de gestão de empresa, criam empresas, faz a gestão das Sim. empresas, participam de torneios. Uhum. A Então, gente vê muito também, professor, em curso, desculpa interromper, em curso técnico, né? A gente tem visto muito em cursos exato, técnicos que grande parte é à distância e a parte de laboratório, tal, presencial. Diferente do que está acontecendo agora, né? Eu tô vendo as pessoas, algumas postarem novamente, não, mas com criança não está dando, tal. A gente tem que ter paciência, porque acho que mãe nenhuma, pai nenhum queria os filhos na pandemia agora, né, em contato com outros por uma questão de saúde. Então agora a gente brinca, é o que tem para hoje. Né? A gente tem uma exato. frase nas nossas lives, a Silvana e eu, em vários momentos, e que eu falo muito em terapia para os meus pacientes, como que a gente pode desenvolver estratégias para ficar o mais confortável possível numa situação de desconforto. Então a gente não pode negar e dizer que a gente não está numa situação desconfortável numa pandemia. A gente está numa situação, momento Novalgina, a gente brinca, né, que é um momento amargo, difícil. O que eu Exato. posso fazer de melhor para ficar um pouquinho mais confortável nesse desconforto? Então, assim, tá difícil, a escola está se esforçando, os professores estão se esforçando, mas, com certeza, essa vivência, essa experiência, ela vai ser muito produtiva para montar isso que o senhor está falando, né? De repente, ter algumas aulas para os maiores à distância, desenvolver mais estratégias, até a parte cognitiva, né? Lidar de outra forma, com o Exato. ensino que não seja com o professor ali. E só complementando, falo muito, né? Nós educadores falamos demais, né? Preciso ficar um pouquinho quieta aqui. Mas a gente conversou ontem, professor, que alguém colocou aqui, nossa, mas não está dando certo com crianças, tal, novamente. A Silvana, que é psicopedagoga, minha irmã, e a Kátia, que é uma outra professora, colega nossa também, psicopedagoga e professora de língua portuguesa que está aqui, no começo não acreditavam que podia atender os alunos online. Elas trabalham com crianças, a maior parte, crianças pequenas, de Fundamental 1, 2. Não tem, acabou. Sou psicopedagoga, eu não vou atender. Para terapia, no meu caso, realmente foi liberado, não era antes, e ficou tranquilo até na terapia você atender online. Mas para elas, com criança, não achavam possível. Até a fono do nosso espaço, hoje elas atendem. E o trabalho vem sendo desenvolvido, crianças com problemas de aprendizagem, elas conseguem desenvolver várias atividades com elas online e não acreditavam que seria possível. Então é uma questão de desenvolver estratégias técnicas
e pesquisar bastante, que dá, né? Então, dá, as coisas vão fluindo, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente percebe que, como você citou aí o exemplo, nós temos o exemplo da consulta médica, que até então era Sim. proibida e agora foi liberada. E ela está acontecendo e está salvando gente, porque eu deixo de ir no hospital, eu deixo de ir no médico, eu deixo de sair de casa para fazer uma consulta e aquele atendimento básico eu consigo ter através de uma relação como nós estamos tendo aqui. Uhum, Isso é uhum. evolução, isso é evolução. Com certeza. Professor, e esse tipo de aula, né? O professor que é o professor de EAD, estou tentando seguir uma sequência aqui das nossas perguntas, que a gente já falou tanta coisa. Ele está acostumado com esse tipo de aula, né? Está acostumado. O que tem a acrescentar para o professor que está no ensino remoto? Quais são as principais diferenças aí dos educadores de ensino à distância para a preparação de cada aula que pode agregar para o professor agora que está tentando, né, fazer né, fazer o melhor dele agora aí nesse ensino remoto? No ensino remoto presencial, a preparação da aula é mais importante do que no ensino presencial. Então, quanto mais ele puder preparar essa aula, quanto mais ele puder trabalhar esse conteúdo, quanto mais ele puder inserir desafios durante esse conteúdo, ele vai ter Uhum, mais assertividade no processo dessa aula. E uma coisa uhum, importante que está acontecendo também é que o professor ele acaba tendo um problema de privacidade invadida na medida em que ele está tendo discussões, não vai abrir a câmera dentro da casa dele, não, tem que abrir, não, não tem que abrir, porque ele vai expor um ambiente que é dele, da casa dele, para uma sala de aula completa. Existem alguns fatores aí que a gente tem encontrado uhum, para as mães que estão com alunos pequenos trabalhando, se conseguir acompanhar o aluno durante a aula, seria importante. Muitas dessas uhum, mães trabalham e uhum. falar, o menino vai ficar em casa lá fazendo aula. Então, como é o caso aqui em casa, nós temos essa situação. Ela está trazendo o filho para casa e faz as aulas aqui, num ambiente que ele consiga estar acompanhando, efetivamente ela vá dar uma atenção para ele num determinado momento. Essa assistência agora é muito importante. Por isso que a gente fala na Sim. questão da tolerância. Todos temos que Uhum, estar agora unidos para a gente passar essa uhum. fase e Alguém falou aqui, principalmente. né, que agora o emocional está sendo mais importante. Eu que o diga, né? O quanto realmente a gente precisa ter paciência, tolerância, até como pais, aí para nós somos modelos, como a gente está, a forma Exato. que nós estamos lidando com essa pandemia, com essa dificuldade, com esse desafio tão grande, os filhos estão vendo, né? Então, por isso que é importante também a gente ter paciência, ter calma, porque eles estão percebendo como se passa por desafios, né? Como que a gente faz tudo isso? Silvana colocou aqui, professor, ó, que é isso mesmo, que ela percebeu que os atendimentos online precisam ser mais preparados que os presenciais. Com certeza, os professores, acho que todos concordam aqui, tem que ter muito mais preparo, né? Muito mais pesquisa, estratégia, é isso? Isso, e tentar usar os recursos que você tem em mãos, né? Uhum, Porque uhum, o ideal mesmo era estar estar no ambiente, num estúdio, né? Eu fui um uhum. professor presencial durante 33 anos. E nesses 33 anos teve uma experiência de uns 2 ou 3 anos em que eu cheguei a lecionar com ensino à distância. Foi uma Tá. preparação de 2 meses para começar a dar a primeira aula. Não de 2 horas, agora é pandemia, vamos lá, tem que virar online, né? Olha a diferença, né? Luciana, eu fiquei preparando material durante praticamente uns 1 mês e meio, horário integral, porque para você iniciar o curso, você tem que estar com todo o material preparado, Uhum, todos uhum. os roteiros de aprendizagem, e isso efetivamente leva tempo. Então, seria Sim. importante entender a situação, e seria importante para as escolas também. Elas já têm a oportunidade de ter contato com o EAD. Essa Uhum, legislação de que ela pode atuar 20% no ensino médio traz para ela uma oportunidade de começar a investir no EAD, né? Começar a uhum, uhum. trabalhar com essa modalidade, abrir um dia por semana para esses alunos, ter o feedback, ter o entendimento deles.
Uhum. discutir isso, levar isso para o curso, porque o EAD também facilita o custo do ensino e Aham. transferir isso para a mensalidade dos pais também. Então, agora é uma dinâmica em que a gente vai entender e vai chegar no meio termo, tanto para a escola, Sim. como para o pai, como para o próprio aluno. E é importante Uhum. que o aluno saia da escola com essa visão de EAD. Porque Uhum. eu Uhum. escuto muita gente falar, olha, eu não sirvo para EAD. Eu Uhum. não tenho autonomia para estudar sozinho. Eu não tenho esse. Não existe isso. Nós formamos Uhum. mais. Hoje tem 3 mil alunos conosco, mas nós já formamos mais de 5 mil alunos. E todos profissionais trabalhando, formados, levando a sua carreira. E Uhum. vou dizer mais para você: dos 5 mil alunos que já se formaram conosco, eu tenho mais ou menos uns 1.000 alunos lá, ainda conosco, fazendo cursos de especialização, de pós-graduação, Sim, sim, MBA, né? sim. E Então, muitos desesperados para fazer um mestrado EAD, que ainda não tem no uhum, Brasil. Não tem no Brasil uhum. ainda. Mas a Olha. fila que existe para fazer um mestrado em EAD é Uhum. muito E lá fora já grande. tem. Lá fora já tem. Lá fora já tem. O mestrado é 100% dedicação do aluno. Sim. O Por professor isso é importante orienta. mesmo. O senhor falou O uma coisa muito professor importante. orienta. Como essa situação difícil está trazendo, inclusive, essa experiência para os alunos, seja qual for a idade, porque amanhã ele vai para o mercado de trabalho, amanhã ele vai ser um profissional e vai fazer vários cursos EAD, a cada vez mais, né? O que a gente está falando, vai ter que aprender a ter essa autonomia, tal. Se não aprendeu, nessa escola não deu essa oportunidade que agora está dando, né, de conseguir ficar lá na tela, conseguir se autorregular, aí vai ter que aprender uma hora, porque o mercado de trabalho hoje vem exigindo bastante, né? As empresas hoje estão trabalhando com universidade corporativa. Ela tem uma universidade dela, com os cursos dela, que são direcionados para os profissionais dela. Todos EAD, Uhum, nenhum presencial. Todos EAD, com um ambiente uhum, virtual de aprendizado, que na realidade é um portal, onde você entra lá, você vê tudo o que você vai acontecer com você, vê as fases que você tem que passar, vê quais são os testes que você vai fazer. Você já enxerga tudo ali e você vai como uma linha do tempo ali, que você vai do começo ao final do seu curso, e você vai ter essa visão geral. uhum. Isso é importante para a gente Sim, já desde cedo trabalhar essa questão da autonomia, né? Essa sim, questão da sim. criança essa dedicação extra. E outra coisa que eu falo sempre, o EAD traz uma necessidade de leitura. E a leitura Uhum, proporciona pessoas melhores. E a pessoa que uhum, ganha o hábito de ler, ela muda a vida dela. Ela muda a vida dela, muda a forma dela falar, a forma dela se comportar, ela começa a ter acesso à informação. Embora hoje a gente está dentro de uma mudança muito grande também, né? Hoje você assina um programa de R$ 30, aí tem acesso a 20 mil títulos em uhum, audiobook. Eu sou um desses fãs aí já. Eu gosto de tecnologia e eu gosto uhum, muito de ler, mas pô, não, eu pego um audiobook no carro enquanto estou indo para Campinas, às vezes, enquanto estou indo para Sorocaba, e você, 2, 3, 4 capítulos você acompanha de um livro, fazendo uma leitura, vamos dizer, via esses audiobooks aí. Então, verdade. são mudanças que a gente tem que se adaptar, elas vieram para ficar, não tem mais como retroagir, né? O Uhum, ensino à uhum, distância, não adianta a gente brigar com ele uhum, ou desfazer dele. Como eu comentei com você, o número de matrículas em AD já superou o número de matrículas presenciais. Em uhum, 2019, isso, hein? Não se falava em uhum, pandemia, não se falava em nada. uhum. E só um dado só para você, nós estamos com todos os polos fechados desde março. Fechado de porta Sim, fechada. E sim, nós já sim, sim. tivemos em torno de umas 600 matrículas feitas nesse período. Olha, chegou para ficar. Quer dizer, para vocês não chegou, já está aí, Não, né? Mas chegou. não, Acho que esse leque se abriu, né? E a gente precisa se adaptar. Falaram aqui, eu peço desculpas, eu não estou conseguindo acompanhar todas as coisas que o tem pessoal está muita. participando. Aliás, eu até faço uma proposta, se o senhor concordar, como tem muita gente participando, a gente poderia fazer em outro momento uma outra live, já com as Sem perguntas, problema, já com as não, ótimo. questões.
Então, porque a gente trouxe algumas questões que nos enviaram ao longo da semana, mas estão surgindo várias outras que nós não vamos conseguir contemplar, porque estamos a 15 minutos do final. Passa voando. Então, eu proponho que o pessoal que está aqui, se puder nos mandar as perguntas para o Espaço Ser mesmo, né, pelo próprio Instagram ou alguma outra via que escolher, a gente monta uma nova live, professor, se o senhor tiver disponibilidade, para responder essa demanda, que eu acho que tem muita dúvida aí. A gente sabia aqui que a gente ia trazer um ponto que era importante. Professor, uma pessoa colocou aqui, que acho que até a Miris, a moça que vai fazer comigo, uma psicopedagoga, vai fazer a live quinta-feira, estão todos convidados, que ela é dessa Educa Psicopedagogia, que com certeza o EAD, ele demanda mais disciplina, né? Mais disciplina, desenvolve autonomia, né? Com certeza tem isso aí para a gente colocar. Estão pedindo o e-mail do Espaço Ser. Quem está acompanhando aqui já entrou no Instagram do Espaço Ser, né? A Silvana está colocando, ótimo. Mas o professor precisa mesmo de mais disciplina, de mais autonomia, e isso agrega muito, né? As pessoas ficam mais autodidatas aí, né? Precisam desenvolver melhor, né? Isso. A rotina já é um grande processo de aprendizado. Você ter essa rotina, a gente falou que é importante para o aluno agora que está em casa, né, desde o ensino fundamental, o ensino médio, que ele tenha um lugarzinho dele para estudar, com fone de ouvido para ficar fora do ambiente onde ele está, e que ele tenha aquele horário que ele vai fazer as coisinhas dele, sabe? Isso é muito importante. Se ele conseguir gravar ali, reprisar essa aula depois, esses detalhes são... E como a professora falou, disciplina é tudo, né? Você manter uma rotina, você consegue a evolução natural, uma evolução orgânica. Mas Professora Silvana, a Silvana que o diga, numa das lives que nós fizemos, eu e ela, eu falando da parte emocional e ela da psicopedagógica, o quanto a gente deu várias dicas como passar, quais são as estratégias para ficar mais confortável na pandemia. Uma das coisas para orientação de pais, que a gente faz muita orientação de pais, né? Eu e ela em conjunto, somos irmãs e sócias, para quem não escutou aqui desde o começo. É exatamente a rotina, a importância da rotina na pandemia. Não se perder, não ficar de pijama o dia inteiro, né? E quanto a rotina faz diferença para a criança e para o adolescente nesse momento de pandemia, principalmente, né? E ainda mais com as aulas dessa forma remotas, a atenção, o foco, isso aí, tudo corrobora, com certeza, né? Você fala na pandemia, exclusivamente, Sim. mas no ensino à distância a gente sempre orienta, Sim. procura ter sua rotina. Escolhe o melhor horário que você tem, se é de noite, se é sábado, se é domingo à tarde. Pega aquele momento e usa aquele momento para fazer aquela atividade, mesmo que seja meia hora, mas não pule. Mantenha essa rotina, porque isso vai fazer com que vai fazer com que você chegue no final do curso e tenha seu diploma e fique super Sim. contente. Sim, e dá certo, né? Vocês já estão há muito mais tempo. Eu vejo muito compartilhando a nossa parte, né, essa parte que a gente vivencia em casa, né? Eu tenho 2 filhos adultos aí. O mais novo está se inscrevendo num curso atrás do outro, entrou num curso de finanças agora da Poli e não sei o quê. O mais velho já trabalhou à distância, já está trabalhando e também o tempo todo pela empresa fazendo cursos. E falando dessa parte familiar, o meu marido ele dá um curso de endodontia, né? Que ele é dentista e ele é professor de especialização. Eles estão agora, essa pandemia inteira, fazendo palestras e aulas online sendo riquíssimas. E aquilo do híbrido que o senhor falou, né? Veio para ficar, porque eles já estão pensando num curso que seja uma parte de ensino à distância, né? E a outra parte clínica. Aí sim que vai para o laboratório, que vai para a clínica para fazer a parte prática. Então a gente precisa mesmo escutar bastante e ter muita informação para melhorar, né, a nossa prática, né, professor? Isso veio para ficar mesmo, né? Hoje nós temos, só para você ter uma ideia, 5 cursos de engenharia, inclusive engenharia civil à Quais distância. cursos que vocês têm? Só para a gente ter ideia aqui. 112 cursos de Então não dá para graduação. falar. Tem que ter 3 lives. Então tem vários cursos Mas só hoje para você já. ter uma ideia, cursos de engenharia nós temos 5. Ah, Agora nós estamos abrindo cursos na área da saúde. Imagina assim, fisioterapeuta, farmácia,
biomedicina, estética e nutrição. Aquilo que você Cursos falou que com vai ser laboratórios híbrido. pesados. Tá. Eles chamam semipresencial, híbrido, mas na realidade é curso, vai ser uma graduação onde você vai fazer grande parte do curso à distância e as aulas de Uhum. laboratório você vai ter um local de laboratório onde você vai lá, vai ter o microscópio, vai ter toda a estrutura necessária para você fazer a sua aula A parte técnica, desde a presencial. cozinha, na parte da nutrição, análise do alimento. Isso já é realidade. A gente vai Estão lançar esses perguntando, cursos agora. estão perguntando se tem curso de direito aqui, ó. Já tem gente perguntando se tem aqui. Então, Uma ideia, então, hein? Serve ideia. nós temos a OAB, Psicologia, OAB, ó, eu vou pedir para entrar em contato com o senhor depois aqui, hein? Já tem bastante gente perguntando coisas por aqui. favor. A Professor, OAB ah, ela segura o curso à distância, segura até o presencial, ela tem uma preocupação em segurar tanto o curso à distância quanto o curso presencial, como também o curso à distância também, né? Então, mas o OAB, o direito ainda a gente não tem curso à distância e a psicologia também a gente não tem curso por uhum, conta do conselho, que existe uma tá. negociação forte com o conselho que esse curso ainda não acontece ainda à distância, tá? Mas com certeza com a questão da pandemia e das aulas remotas, acho que muita coisa vai se reestruturar. A Daiana até perguntou assim, como é que fica para o ano que vem, né, as coisas? Acho que a gente vai ter muita coisa nova, muita coisa agregando. Eu tenho certeza que a gente tem professores show aqui, dando show nessas aulas remotas, que estão aí, correram atrás de aplicativos, de coisas e de informações que estão aí viabilizando e prontos para fazer uma parte à distância. Né? Eu tenho uma colega que está aqui, professora de matemática maravilhosa, Sheila, que está assistindo, e assim, eu sei o quanto ela fez, assim, das tripas coração, né? Aulas aí remotas maravilhosas e que isso tudo vai ser utilizado, né, para montar coisas importantes. A Dani aqui, uma coordenadora fofa também, é coordenadora, por isso que ela falou com certeza, Alô, quantos professores estão dando show, né? Estão se virando nos 30 e fazendo aulas maravilhosas. Então, muita coisa diferente para o ano que vem, né? O que o senhor acha aí? Como que vai ficar após essa Nós somos novidade? atropelados pelo videoconferência, videochamada, pelo EAD, que entrou na porta da nossa casa e abriu e escancarou tudo. Isso foi bom, Verdade. por um lado, porque de Sim, repente a gente vai ter um ano de 2021 totalmente diferente. Totalmente diferente. sim, É algo sim. que a gente te brinca. É, eu até, é muito engraçado isso, vou até comentar algo particular meu, né? Uhum. Mas eu sempre falei com minha mãe e dessa pandemia para cá, ela só faz videochamada. Ela não aceita fazer outra coisa a não ser Olha, videochamada. Ela tem né? 84 anos e agora nós estamos vivendo uma nova realidade. 2021, a gente entende Sim. que as escolas vão pensar mais nessa questão do ensino à distância. Elas vão investir um pouquinho mais em ferramentas, em ambiente, em estúdio, e a gente vai Uhum. começar a produzir conteúdos que Tá. podem ser utilizados pelo aluno, tanto em sala de aula, como fora da sala de aula, como complemento Sim. também. Eu acho Que que nós vamos ter maravilha. um ano muito bom em 2021, com evolução muito grande na área de ensino. Da educação, né? Com certeza. Professor, a gente tem 5 minutos e o Instagram nos derruba se a gente não sai antes, né? Então, assim, só para a gente fechar, para eu deixar o recado final aí na mão do senhor, a minha proposta é que o pessoal mande aí, se o pessoal realmente participar, a Perfeito. gente, né? Mandar uma série de questões, a gente faz outra live, pode ser? A gente faz num outro momento, aí Perfeito. outra Sem live, problema, sem para problema. tirar mais dúvida, que acho que é o interesse de todos nós, educadores, na veia, né, fazer o melhor possível. Então, o que o senhor gostaria de deixar aí? Ó, perguntaram se vai ter um polo em Santana de Parnaíba. Já temos o pedido no MEC. Assim que ele aprovar, Tá. a gente deve Olá, olá. tá programado para fazer lá na Fazendinha, um polo lá Ó, em. então já respondeu aqui. Gente, eu vou já me despedir aqui. Eu assim, agradeço muito a presença do senhor. Foi muito gostoso conversar de educador para educador, né? E assim, e ter tanta informação tão importante e poder trazer para o pessoal que as lives do nosso espaço é tentar ajudar, a gente tem essa coisa, né, muito forte. Então foi um prazer
enorme e prometemos outra live e deixar esses pais mais calmos. Calma, gente, que aí, assim, vamos com calma, vamos ter estratégias para ficar mais Exato. confortável no desconforto e todo mundo estamos juntos. Que recado final o senhor quer deixar para a gente terminar aí assim que o senhor deixar o recado final? Eu queria te agradecer pela iniciativa. Acho que isso é muito novável seu, de estar buscando esse É. entendimento e propagar essa tranquilidade para os pais, para os alunos, para as escolas e principalmente para Uhum. o professor, né? Professor que Sim, é a nossa é uma profissão de coração. Eu a digo base do que nosso país, né? professor é uma vocação, é um dom Uhum. que você recebe e, e eu brinco muito. Eu falei, olha, como é que está essa questão dessa aula remota, tal? Você quer exercitar o aluno, o seu filho, faz ele te ensinar aquilo que ele aprendeu. Uhum, é Né? verdade. Você vai plantar um Ótimo recado. professorzinho lá dentro, então, e quando ele ensina, quando ele transmite aquilo que ele aprendeu, ele passa a ser um Sim, professor, passa a entender mais aquilo que ele recebeu como mensagem, sim. e você está ajudando ele nessa interação, vai estar dando atenção para ele, vai estar suprindo ele Uhum. do que ele mais precisa, que é esse toque, né? A É gente brinca que a gente verdade. precisa do toque, a gente precisa dessa troca de atenção, principalmente com as crianças aí nesse momento tão difícil. Acho que eles Sim. são os que estão sofrendo mais por Pela conta de falta não de entender, interação. não Uhum. entender muito como que está essa situação, né? Então esse é Sim, meu com recadinho. certeza. Faça do seu filho um Obrigada. professor. Pegue Olha, deles maravilha. informações. Adorei, adorei. Eu tenho dois aí para eles tentarem ser professores também. Professor, Ai, obrigada novamente. Prometemos, o pessoal está pedindo outra live aqui, tá? Vamos para a próxima live. E assim, vamos marcar mesmo. Fica aqui a fico à promessa da gente marcar disposição, em fico à breve. disposição, fico à Ótimo. disposição. Obrigada, gente, por tudo Um e mandem beijo para a grande. gente as questões. Obrigada, boa noite para todo mundo. Até. Obrigada, Obrigado, boa viu? noite, boa noite. Boa noite.